Oi, gente, vamos chegando, vamos nos aproximando aí do início da nossa live, que vai tratar hoje de um tema que tem afligido a todos nós, que é o dos aumentos de preços de forma abusiva durante esta pandemia. Vamos chegando mais alguns dos nossos participantes. Eu fiz esses slides aqui, mas eu não sei se vai dar certo para vocês ficarem vendo, já que pelo menos para mim, o texto das pessoas que estão entrando fica sendo sobreposto o texto dos slides é sobreposto pelo texto das informações sobre as pessoas que estão entrando. Pelo menos no celular acontece isso. Quem está assistindo a live na tela do computador não sofre com esse problema, porque o Instagram mostra a tela da live do lado esquerdo e o fluxo de perguntas do lado direito. Então me digam aí se eu devo ficar mostrando os slides ou não, tá? Estou acompanhando aqui pela tela do computador e espero poder entender o que vocês querem. Bom, já estamos agora com 2 minutos, vamos esperar mais um pouquinho. E Mariana Cunha Pérez, você é minha parente, Mariana? Tá dizendo aqui que dá para ler mesmo pelo celular, pode continuar. Tá bom, vamos continuar então. Mas Edberto disse que no celular atrapalha bem. Vamos ver se outro. Vamos vendo aqui. Um diz que atrapalha, outro diz que não atrapalha. Qualquer coisa a gente tira. É bem fácil de tirar, eu acho. Só eu correr para cá e boto aqui e já tirou. Bom, 3 minutos de live, que deve durar em torno de meia hora, um pouco mais, um pouco menos. Então já podemos começar. E o começo tem sempre que ser me apresentando, né? Sou José Augusto Pérez Filho, sou promotor de justiça no Rio Grande do Norte. Atualmente estou membro auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público, onde atuo na Corregedoria Nacional, e lá eu exerço a função de chefe de gabinete do Corregedor Nacional. Sou professor de Direito do Consumidor já há mais de 20 anos, desde 1996, na verdade. Então caminhamos para 24 anos de professor de Direito do Consumidor. Esse ano completo 30 anos do Ministério Público. E sou um dos autores de um dos volumes da coleção de resumos jurídicos da editora J.H. Mizuno. Eu que escrevi justamente o resumo sobre direito do consumidor. Resumo esse cujas provas iniciais eu recebi hoje, né? A editora me mandou para fazer a leitura da primeira prova do livro, que deverá em breve estar nas livrarias e sobretudo no site da J.H. Mizuno nesses tempos de Covid. E por isso eu tenho que agradecer, além de agradecer a vocês que já chegaram, aos que estão chegando,
para esta live, agradecer a JH Mizuno pelo convite para participar desta coleção de resumos e para participar dessas lives que eles estão organizando já há algum tempo, semanalmente. E preciso agradecer também a meu colega, meu amigo René Duó Souza, que me convidou para participar deste projeto. Agradecer também a todos aqueles que ajudaram na divulgação da live, que mandaram WhatsApp, que mandaram no Instagram, nos stories. Agradecer também aos que mandaram perguntas sobre o tema que vamos abordar hoje, que com certeza essas perguntas, as indagações, comentários enriqueceram o tema que nós vamos abordar. Então, sem mais delongas, vamos dar início a essa questão dos aumentos abusivos de preços em época de pandemia. A gente fala em época de pandemia, aumento de preço de forma abusiva, mas na verdade nós precisamos estar atentos aos aumentos abusivos em qualquer época, seja de pandemia, seja de calmaria, seja de algum desastre natural que tenha ocorrido em determinada localidade, porque a vulnerabilidade do consumidor o expõe sempre a abusos, e um dos abusos é justamente esse aumento de preços de maneira desnecessária, descabida, injustificada, que aumenta e aprofunda a hipervulnerabilidade ou a simples vulnerabilidade do consumidor, dependendo de cada situação. É claro que em uma época em que a sociedade como um todo está padecendo com um evento, como no caso da pandemia, como acontece em uma inundação, em um isolamento de uma cidade pela queda de uma ponte, por exemplo, nessas situações o aumento abusivo é muito mais sentido, é muito mais sofrido para os consumidores e, me permitam a expressão, é muito mais covarde por parte do fornecedor inescrupuloso. Mas é preciso que a gente faça essas reflexões levando em consideração uma série de questões, porque o aumento abusivo ele não surge de uma hora para outra e ele nem sempre ou nem todo aumento pode ser taxado de abusivo. E isso precisa ser muito bem explicado, porque às vezes nós deparamos com situações em que a abusividade é apenas aparente, mas quando nos aprofundamos no preço, na formação do preço, essa abusividade não se manifesta ou não se comprova. Então, o que é que nós precisamos considerar no início de uma análise, de um estudo sobre abusividade de preço, ou aumentos abusivos de preço? Primeiro, nós precisamos lembrar que nós vivemos em um país que tem, a República Federativa do Brasil, ela tem como um dos seus fundamentos estabelecidos na Constituição Federal, logo no artigo 1º, no inciso 4º, ela estabelece que a livre iniciativa é um dos seus fundamentos.
E o que é a livre iniciativa? A livre iniciativa é podermos empreender dentro das regras estabelecidas pelo Estado, sem que ele intervenha pesadamente, maciçamente nessa nossa atividade ou nessa nossa iniciativa. Então, se eu tenho livre iniciativa, em princípio, eu posso vender o que quiser e posso cobrar o que eu quiser por esse produto ou serviço que eu estou colocando no mercado de consumo. Então, primeiro ponto a considerarmos, a livre iniciativa. Muito bem. Só que essa liberdade de iniciativa, ela não é total e absoluta, assim como nenhuma liberdade o é. Por quê? Porque essa liberdade de iniciativa, ou esse fundamento da República Federativa do Brasil, que é a livre iniciativa, ele encontra um óbice, um obstáculo, um freio na função social da propriedade. E o que é a função social da propriedade? A função social da propriedade é um direito fundamental, assim dito pelo legislador constituinte no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, e também a função social da propriedade está elencada dentre os princípios da ordem econômica. Ou seja, o legislador constituinte disse que a função social da propriedade, ela é fundamental para que o país se desenvolva e cresça economicamente. E o que seria essa função social da propriedade? A função social da propriedade nada mais é do que o exercício da propriedade, ou seja, o uso daquilo que eu tenho para o bem social. Isso não quer dizer que eu não possa lucrar com a minha propriedade, com a minha empresa, com os produtos que eu vendo, com os serviços que eu ofereço à sociedade. Mas significa que eu não posso prejudicar a sociedade sob a alegação de estar desenvolvendo a minha liberdade de iniciativa, por exemplo. Então, você tem liberdade de iniciativa, desde que essa iniciativa não seja tomada com a finalidade de prejudicar a sociedade. Então, aí já começamos a nos preocupar com os aumentos abusivos de preço. Ao lado da função social da propriedade, que é direito fundamental e que é um dos princípios da ordem econômica, nós vamos encontrar a defesa do consumidor, que por sua vez também é direito fundamental, presente topograficamente no artigo 5º da Constituição, inciso 32, e presente também no inciso 5º do artigo 170, que estabelece justamente os princípios da ordem econômica. Ou seja, sem um consumidor defendido, sem um consumidor protegido, nós não poderemos crescer economicamente também, da mesma forma que sem o exercício da função social da propriedade. De modo que a livre iniciativa deve estar em equilíbrio, né,
A livre iniciativa, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, deve estar em equilíbrio com esses outros princípios da ordem econômica e que são também, ao mesmo tempo, direitos fundamentais. E o trabalho ou a dificuldade está justamente na busca desse equilíbrio ou na demonstração do desequilíbrio para a configuração do preço abusivo, da abusividade dos preços. E a defesa do consumidor, por sua vez, ela guarda uma relação muito próxima, muito estreita com outros fundamentos constitucionais, além da livre iniciativa. Ela está ligada ao fundamento da igualdade, porque as relações de consumo elas são naturalmente desiguais. Você tem o fornecedor que domina a relação de consumo pelos conhecimentos que ele tem, não só do produto ou do serviço que ele comercializa, mas também das técnicas de venda, das técnicas de marketing, da elaboração do contrato que é apresentado para o consumidor, mas também pelo poder econômico que ele possui. Então essa relação que ela é naturalmente desigual, ela precisa ser objeto de uma intervenção estatal para se tornar uma relação entre iguais. E como se dá essa intervenção estatal? Sobretudo pelo emprego das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e outras normas de proteção do consumidor. Depois nós vamos encontrar também uma clara relação da defesa do consumidor com o fundamento constitucional da cidadania. A cidadania vista como o exercício do cidadão, do homem, da mulher que compõe determinada sociedade para fazer cumprir ou ver cumprir os seus direitos, além de suas obrigações. Então, quando alguém procura um órgão de defesa do consumidor, está exercendo a sua cidadania. Quando alguém tem o seu direito como consumidor violado por uma empresa, ela está sendo violada também em sua cidadania. E por fim, nós vamos encontrar uma relação da defesa do consumidor também com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Todos nós somos consumidores, já disse o presidente John Kennedy em 15 de março de 1962, perante o Congresso americano, e essa realidade não mudou, muito pelo contrário, se aprofundou, se agudizou. E quem não pode consumir perde um pouco de sua dignidade. Não estamos falando de consumismo, de consumo de luxo, estamos falando do consumo, da compra de alimentos básicos, estamos falando da compra de roupas e vestimentas para uma apresentação digna de alguém na sociedade, estamos falando do consumo de energia elétrica, de água encanada, de serviço de esgotamento sanitário. Tudo isso faz parte da dignidade do ser humano e tudo isso envolve relações de consumo. Então, a relação de consumo tem estreita ligação com a igualdade, com a cidadania e com a dignidade da pessoa humana. E quando essa relação de consumo é violada, violentada pelo fornecedor, nós vamos também ter uma violência contra o princípio da igualdade, contra a cidadania e contra a dignidade da pessoa humana. Então, vamos tratar do que
se cuida na busca dessa conciliação entre a livre iniciativa, a função social da propriedade e a defesa do consumidor. Como é que nós vamos conciliar isso? Ao longo do que nos resta de live, nós vamos falar de alguns temas e ao final vamos mostrar como esses três elementos se unem e podem conviver harmonicamente em uma sociedade como a nossa. A primeira questão, então, dentro dessa forma de raciocínio, é uma que sempre nos vem à mente quando se fala em aumento de preços e se indaga se esses aumentos são ou não abusivos. É a famosa e conhecida lei da oferta e procura, ou oferta e demanda. Nós sabemos que se há uma procura maior por determinados produtos ou determinados serviços, há uma tendência natural para que o preço desse produto ou desse serviço aumente. É o chamado princípio da escassez. Por que o ouro é mais caro do que o ferro? Porque o ouro é mais escasso do que o ferro. A oferta de ouro no mercado é menor do que a oferta de ferro. Então, é natural essa diferença de preço. Então, quando um produto ou um serviço sofre uma procura maior, eles tendem a aumentar de preço. Esse aumento será abusivo ou não será abusivo? Precisamos investigar. Nem sempre um aumento em razão da procura será considerado abusivo. Aí eu trago uma pergunta, um questionamento, uma observação que me foi feita hoje por Tainá oficial _20 no Instagram, quando ela soube da nossa live. E eu vou ler o que ela colocou. Dados da pesquisa da cesta básica realizada pelo DIEESE apontam que em março a cesta básica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve o maior percentual de aumento entre as capitais do Brasil, com alta de 6,54%. O aumento foi puxado pelo tomate, que ficou 58,44% mais caro. Também foi registrada alta nos preços da batata, 23,35%, banana, 14,19%, arroz, 8,48%, leite, 7,10%, açúcar cristal, 5,08%, farinha de trigo, 1,65%, manteiga, 1,08%, óleo de soja, 0,93% e carne bovina, 0,24%. Então, Tainá nos ajudou a fazermos esta reflexão. Esses aumentos ocorridos na cesta básica de Campo Grande, na média de 6,54%, chegando a mais de 58% de aumento no tomate, configuram um aumento abusivo, sim ou não? Aqui cabe uma reflexão quanto à sazonalidade dos produtos agropecuários, nesse caso específico. Nós sabemos que a agricultura e a pecuária grandemente trabalham com a safra e a entre-safra. Hoje, é claro que com o avanço das técnicas agrícolas e de manejo de animais,
essa sazonalidade para muitos produtos ela diminui, mas sempre vão existir épocas em que há uma maior oferta de produtos que faz com que o preço baixe ou fique em determinado patamar. E acontecem épocas em que, mesmo com a entrega, a oferta, o oferecimento desses produtos no mercado, essa oferta é reduzida, o que faz com que o preço suba. Eu não tenho conhecimento específico sobre tomate e não sei se estamos ou estávamos em março em uma época de escassez de tomate, ou se o tomate sofreu alguma variação na sua produção em razão de muita chuva, em razão de pouca chuva, em razão de uma praga determinada, mas isso é algo que pode ser objeto de investigação, de apuração. É óbvio que não é natural um aumento de 58%. Qual a causa? É comum um aumento maior do tomate nos meses de março? Sim ou não? Por que esse aumento aconteceu nessa proporção ou desproporção, por assim dizermos? Então isso é algo a ser também pesquisado. No turismo também é comum essa sazonalidade. É natural da indústria do turismo, como se chama, que você tenha preços elevados ou bem mais elevados durante as férias de verão, durante as férias do meio do ano, as férias de inverno, durante os feriados prolongados, Carnaval, Semana Santa, aqueles feriados que caem na sexta-feira ou na quinta-feira, sem que esse aumento natural no preço do produto turístico venha a configurar um aumento abusivo de preços. Então, o simples aumento de preço, ainda que ele seja grande, seja alto, ou seja grande essa diferença, ou seja elevada demais a variação de preço, só isso não vai caracterizar esse aumento como abusivo. E mais, nós precisamos também falar sobre um outro aspecto que está na crista da onda atualmente, que são os elementos que compõem o preço do produto ou do serviço. Eu chamo aqui uma dúvida também que nos foi apresentada, à minha esposa Cláudia, por Davi. Ele diz o seguinte: bom dia, Cláudia Dias, espero que seu digníssimo esposo leve em consideração essa notícia. Brasil caminha para enfrentar a pior recessão de sua história e dólar pode ir a 6,50, diz Deutsche Bank, o Banco da Alemanha. Às vezes, o que achamos preços abusivos, não imaginamos que os insumos necessários para a produção são 100% influenciados pela moeda americana. E Davi tem toda a razão na observação que ele faz, ou na observação que ele fez e encaminhou para a Cláudia, para que a gente abordasse hoje aqui. Nós temos vários produtos e serviços que sofrem influência da variação cambial, ou com a variação cambial. Então, se o dólar que 2 meses atrás já estava alto, em torno de R$4,
passou para 5, passou para 6, já ultrapassou os 6. Então vamos trabalhar com 4 e 6. Ele aumentou em 2 meses cerca de 50%. Então é natural que essa elevação na taxa cambial seja refletida na elevação de produtos e serviços que dependem da referida taxa ou de moeda estrangeira. É claro que hoje os serviços turísticos estão estagnados, parados completamente, e essa alta não se vê refletida no dia a dia de quem vai procurar um pacote turístico, até porque não se está procurando pacote turístico, né? Mas quando voltarem as atividades, espero que não demore muito, isso aí será sentido sim por todos os que forem comprar um pacote turístico para viajar ao exterior, né? Então aí já vem essa outra variante com a qual nós precisamos trabalhar. É que o aumento na ponta da cadeia de comercialização nem sempre é gerado por aquele que está face a face com o consumidor. Os aumentos, uma vez configurados como abusivos, e daqui a pouco a gente chega a essa configuração, a comprovação dessa configuração, eles são considerados pelo Código de Defesa do Consumidor como práticas abusivas. O artigo 39 do Código diz que é vedado ao fornecedor, ou seja, é proibido o fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 10, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Aí vem a questão da justa causa. Voltemos à questão da variação cambial. Eu vendo pacotes turísticos para o exterior, o dólar sofreu um aumento de 50% e eu precisei refletir esse aumento nos meus preços. Meus pacotes subiram também 50%. Há justa causa ou não? Creio que sim. Nesse caso, a gente não está diante de um aumento abusivo de preços. Ou seja, essa variação de preços que eu apliquei para os meus serviços não representa uma prática abusiva, portanto, não é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E a gente pode encontrar aumentos abusivos também nos contratos. Por isso que o Código traz no artigo 51, quando ele trata das cláusulas contratuais abusivas, ele diz que são nulas de pleno direito, uma série de cláusulas que ele elenca, e dentre elas ele fala que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, ou seja, desiguais, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou seja, a igualdade. Então, se você tem uma cláusula contratual que permite aumentos bruscos de preço, sem fundamento, sem uma causa justificada, sem um equilíbrio aceitável para essa relação do consumo, essa cláusula é nula. Como também são nulas as cláusulas que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. Ora, nós começamos o nosso jogo, ou seja, o nosso relacionamento contratual, com um preço a ser pago por mim, consumidor, e recebido por você, fornecedor, mediante uma contraprestação. Sua contraprestação permanece igual, mas você se acha no direito de repente, aumentar o valor da minha prestação para com você, sem que haja um fundamento, uma causa justa, uma causa aceitável, uma causa sequer explicável para esse tipo de aumento. É óbvio que uma cláusula como esta será também considerada abusiva. E
estes aumentos abusivos, eles também encontram reflexos na lei que trata da defesa da ordem econômica, a Lei 12.529 de 2011, que é conhecida como a Lei do Supercad, né, que reorganizou o sistema de defesa da concorrência no Brasil. E no seu artigo 36, essa Lei 12.529 diz que constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: aumentar arbitrariamente os lucros. Veja bem, aumento de lucro de forma arbitrária é ofensa, é infração à ordem econômica. Guardem isso que a gente vai voltar sobre essa questão daqui a pouco. O nosso ordenamento jurídico, ele trata como crime na lei da economia popular o aumento de preço de forma abusiva. Ele diz que são também crimes desta natureza provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício, ou seja, você falsear a necessidade ou a justificativa para o aumento de preço. É crime de detenção, punível com detenção de 2 a 10 anos e multa. Então a gente chega já vamos com 37 minutos de live, vamos caminhando para o final e para as conclusões sobre essa questão do aumento abusivo de preço. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: não é todo aumento que enseja a atuação punitiva dos órgãos de defesa do consumidor ou de defesa da concorrência, defesa da ordem econômica. Podem existir justificativas para os aumentos. Então, o que é que a gente observa na hora de nos aprofundarmos sobre uma formação de preço sobre a qual pesa a acusação de abuso ou de aumento abusivo? A gente vai olhar as causas desse aumento: sazonalidade da produção, escassez da produção, por qual motivo, variação da taxa cambial que incide diretamente sobre a formação daquele preço, aumento arbitrário de lucro. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente analisa o preço final durante determinado período, maior ou menor, dependendo da nossa pesquisa, e percentual de lucro nesse mesmo período. Então nós vamos ter um gráfico formado por duas linhas. O normal é essas linhas, mesmo que o preço suba, que essas linhas corram em paralelo, ou seja, em cima a linha do preço final do produto, embaixo a linha do lucro do fornecedor. Elas devem seguir paralelo. Mesmo que suba uma, a outra sobe junto. O que não pode acontecer é essa linha de baixo, ou seja, a do lucro do fornecedor, ultrapassar essa linha do preço final. Porque nesse caso nós temos um aumento do lucro que pode gerar sim a configuração do aumento abusivo. Não houve um aumento do preço de aquisição do produto ou do serviço, mas sim um aumento no lucro do fornecedor. E nesse caso é que vai se apresentar a abusividade.
Nesses tempos de pandemia, nós vimos aumento de máscaras, aumento de álcool em gel, aumento de alguns equipamentos médicos. Mas qual a origem desse aumento? O sujeito que está lá na loja de material médico, na farmácia, recebeu o produto pelo mesmo preço que ele recebia antes e aumentou só o preço final? Ou houve um aumento no preço por parte do fabricante, por parte do importador? Então nós podemos estar diante de um aumento abusivo, sim, mas aquele sujeito que está na sua frente, que está na farmácia, que está na loja de material médico, não ser ele o causador do aumento abusivo, porque o lucro dele se manteve ou até diminuiu. Vamos atrás da nota fiscal de compra dele. E pode ser que nesse exercício de pesquisa a gente encontre a origem do aumento abusivo ou a origem da abusividade do aumento do preço. Então, a gente não pode se render à facilidade da alegação de aumento abusivo. É por isso, minhas queridas, meus queridos, que é muito difícil a gente comprovar um aumento de preço como sendo abusivo. Não é a simples variação do preço na gôndola, do preço na etiqueta, do preço na nota fiscal que comprova a abusividade. Em algumas situações, essa abusividade ela se apresenta como clamorosa, como escandalosa, mas nem sempre é isso que acontece, e por isso os órgãos que combatem as ofensas aos consumidores, que combatem os aumentos abusivos, precisam ter muito cuidado na hora de declararem determinado aumento como abusivo, na hora de autuarem, de multarem uma empresa por aumento abusivo de preços. Diante de uma suspeita de aumento abusivo, é claro que o consumidor não pode ficar inerte, não pode ficar calado, não pode suportar em silêncio. Ele precisa procurar um órgão de defesa do consumidor, seja o Ministério Público, seja um PROCON estadual, municipal, ou daqueles PROCONs que existem também no Poder Legislativo, levar o fato para o conhecimento desses órgãos, pode ser até para a Polícia Civil, dependendo da situação, para que haja uma investigação aprofundada, sejam requisitados documentos para se analisar se houve ou não a abusividade nessa variação de preços. Então a gente conclui dizendo que precisamos estar atentos a essas variações de preços, sim, sobretudo nestas épocas de maior escassez, de maior clamor público, de maior sofrimento social, para que não haja uma desvirtuação da função social da propriedade por parte de certos empresários, mas precisamos também entender que o preço ele pode sofrer variações diversas que não a simples, me permitam a expressão, ganância de um empresário, porque a maioria deles é formada por pessoas que dão o seu sangue para produzir, dão seu sangue para empreender, estão sofrendo imensamente com essa pandemia, tanto quanto nós ou muito mais, porque alguns estão tendo que fechar as portas em definitivo por falta de poder econômico para suportar mais tempo dessa pandemia. Então, não é o caso da gente demonizar o empresário ou demonizar o empresário em razão de um aumento de preço. Nós precisamos investigar esses aumentos para sabermos se houve ou não uma justificativa para essa elevação. Então, passamos já do nosso
tempo. Eu espero ter esclarecido os principais aspectos dessa questão dos aumentos abusivos. Lembrem-se de procurar os órgãos de defesa do consumidor diante de suspeitas fundadas de abusividades na elevação dos preços. Agradeço imensamente a todos os que estão ainda aqui, a todos os que estiveram ao longo desta live. Anuncio que a nossa próxima live no canal ou no Instagram da editora JH Mizuno será na próxima quarta-feira, ou seja, de amanhã a 8 dias, no dia 20, né, de maio, e nós vamos tratar dos direitos dos consumidores, de eventos, shows, passagens aéreas, produtos turísticos, com um enfoque nessa época de pandemia. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Cuidem-se, se preservem, cuidem dos seus. Lembrem-se de estar unidos e estar seguros. Boa noite, fiquem com Deus e mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, boa noite.